Pessoal, eu vou gravar aqui rapidinho para vocês as relações entre os conjuntos, que é a parte que vocês estão tendo mais dificuldade na hora de classificar e utilizar os símbolos. Então, eu vou estar explicando bem separado, que eu acho que vai ser mais fácil de compreender. Então, vamos lá. Quando a gente fala de relações entre conjuntos, existem duas relações: a de pertinência e a de inclusão. A relação de pertinência, nós utilizamos dois símbolos: o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. E quando a gente fala de relação de pertinência, quando que eu sei que eu vou utilizar esses dois símbolos? Então, quando usar? Usamos esses símbolos quando analisamos apenas um elemento em relação ao conjunto. Então, eu dei alguns exemplos aqui para vocês. Olha, dado os conjuntos. Então, eu dei dois conjuntos representados em linguagem matemática. Então, eu dei o conjunto A, que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É um conjunto infinito. E eu dei um outro conjunto, o conjunto C, que tem os elementos 19, 20 e 21. É um conjunto finito, porque ele tem fim. Eu quero que vocês, analisando esses dois conjuntos, digam para mim se eles pertencem ou não pertencem ao conjunto que eu dei. Então, observem só, gente, eu coloquei separado para vocês entenderem. Todos que eu vou colocar aqui tem apenas um elemento, olha. Tem o 10, tem o 5, o 7, o 9. Apenas um elemento. Quando eu tenho apenas um elemento, eu vou usar pertinência. Pertence ou não pertence. Então, aqui o primeiro. O elemento 10 pertence ou não pertence ao conjunto A? Ele pertence. Por quê? Como é um conjunto infinito, tem o 10 nesse conjunto. Então, eu vou colocar o símbolo de pertence. Agora, aqui de novo, eu tenho um elemento. O elemento 5, ele pertence ou não pertence ao conjunto C? Não pertence, porque ele não está aqui. Então, eu vou colocar o símbolo não pertence. O elemento 7, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence, porque ele é infinito. Então, vou colocar o 9, apenas um elemento. O 9 pertence ou não pertence ao conjunto C? Não pertence, porque ele não está aqui. Então, eu vou usar o símbolo de não pertence. Agora, o próximo. Todos têm um elemento só. Então, eu vou usar um desses dois símbolos. 21, pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence, que é infinito. 14, pertence ou não pertence ao conjunto C? Não pertence, porque não está aqui. 17, pertence ou não pertence ao conjunto C? Não pertence, porque ele não está aqui. 7, pertence ou não pertence ao conjunto C? Não pertence, porque ele não está aqui. 102, pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence, porque é infinito, então ele pertence. 19, pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence, porque ele é infinito. 24, pertence ou não pertence ao conjunto C? Não pertence, porque ele não está aqui. 72, pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence, porque o conjunto A é infinito. Agora a gente vai ver a segunda relação, que é a relação de inclusão. Para essa relação, eu utilizo 4 símbolos: está contido, não está contido. É a letra C virada para a direita.
O não contido é o C virado para a direita, porém cortado. Símbolo de contém virado para a esquerda, não contém virado para a esquerda e cortado. Então, esses 4 símbolos são usados para representar relação de inclusão. Quando que eu vou usar esses símbolos? Então, primeiro, eu coloquei o está contido e o não está contido. Então, esses 2 símbolos eu utilizo quando temos vários elementos sendo analisados em relação ao conjunto. Então, coloquei novamente aqui alguns exemplos. Dados os conjuntos P, que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, é um conjunto finito, tem fim. E eu dei o conjunto Z, 12, 13, aqui no meio eu tenho vários elementos, 14, 15, 55, 57, 69, e ele termina no 72. Então, quer dizer que é um conjunto finito. Eu vou utilizar nesse exercício somente os símbolos de está contido ou não está contido. Então, aqui, observem que eu coloquei vários elementos sendo analisados em relação ao conjunto. Então, vamos lá. Os elementos 2, 3 e 4 estão contidos ou não estão contidos no conjunto P. Então, o conjunto P está aqui. O 2, o 3 e o 4 está dentro desse conjunto. Então, esses elementos estão contidos. Os elementos 24, 25, 26 estão contidos no conjunto G? Sim, porque eles estão aqui no meio, olha, onde eu não precisei colocá-los. Então, eles estão contidos. Os elementos 7, 8, 9 e 10. Os elementos 7, 8, 9 e 10 estão contidos em P? Então, esses elementos não estão aqui. Então, eu digo que não estão contidos. Os elementos 12, 13 e 14 estão contidos em P? Também não estão aqui, então não estão contidos. Os elementos 72 e 73 estão contidos em G? Não, porque o 72 está, mas o 73 não. Então, não estão contidos. Os elementos 0, 1 e 2 estão contidos em P? Sim. Então, vou colocar estão contidos. Os elementos 70, 71 e 72 estão contidos em G? Sim, porque eles estão aqui, ó, nesse intervalo que eu não coloquei. Estão contidos. 56 e 57 estão contidos em G? Estão contidos. 14, 15 e 16 estão contidos em P? Não aparece o 14, nem 15 e 16 aqui. Então, não estão contidos. 0, 1, 2 e 3 estão contidos em G? O 0 não está, nem o 1, nem o 2, nem o 3. Então, não estão contidos. Então, isso daqui eu utilizo está contido, não está contido, quando eu tenho elementos sendo analisados em relação ao conjunto. Agora, os símbolos de contém e não contém, eu utilizo quando temos um conjunto sendo analisados em relação aos elementos. Então, olha os exemplos. Eu dei aqui 2 conjuntos. Conjunto L, 0, 2, 4, 6 e 8, que são os números pares. E dei o conjunto D, 1, 3, 5, 7, 9, que são os conjuntos dos números ímpares. Observem que eu coloquei o conjunto inteiro primeiro, ó. O conjunto inteiro, o conjunto inteiro. E eu vou analisar de acordo com os elementos ou até mesmo um outro conjunto. Então, o conjunto L inteiro contém
contém os elementos 0, 1, 2 e 3? Não contém, porque o 1 e o 3 não tem nesse conjunto. Então, não contém. O conjunto D contém os elementos 1 e 3? Aqui, 1 e 3. Contém. Então, D contém os elementos 1 e 3. O conjunto L contém os elementos 6 e 8? Contém, que são os números pares. O conjunto D contém os elementos 0, 2 e 4? Não contém, porque aqui são só ímpares. Então, é não contém. O conjunto L contém os elementos do conjunto D? Não contém. O conjunto D contém os elementos 7 e 9? Contém. Está aqui. Então, contém. O conjunto L contém os elementos 10, 11 e 12? Não contém. Só vai até 10. Conjunto D contém os elementos 0, 2 e 4 e 6? Não contém, porque são números pares. E o conjunto D são o conjunto dos números ímpares. L contém os elementos 1, 2 e 3? Não contém. O conjunto D contém os elementos do conjunto L? Não contém. Então, esses símbolos eu uso quando eu tenho o conjunto inteiro em relação aos elementos. Por último aqui, gente, eu coloquei tudo misturado agora, olha. Eu quero que vocês completem com símbolos de pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém ou não contém. Então, eu dei dois conjuntos. O conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, infinitamente. E dei o conjunto dos números naturais sem o zero. O símbolo de asterisco significa que o zero não se inclui nesse conjunto. Então, eu dei os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Então, vamos ver qual símbolo que a gente vai usar, se é de pertinência ou de inclusão. Então, aqui no primeiro, eu tenho conjunto em relação aos elementos. Então, vou usar contém ou não contém. O conjunto N contém os elementos 14, 15, 16 e 17? Contém, porque é um conjunto infinito. Agora, eu tenho aqui apenas um elemento sendo analisado em relação ao conjunto. O elemento 10 pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero? O 10 pertence, porque ele é infinito. Então, vou usar pertence. Agora, eu tenho os elementos em relação ao conjunto. Os elementos 7 e 8 estão contidos no conjunto N? Como é infinito, o 7 e 8 está contido nesse conjunto. Está contido. Agora, eu tenho o conjunto inteiro. O conjunto N sem o zero contém os elementos 0, 1 e 2? Não contém, porque o zero não faz parte desse conjunto. Então, não contém. Apenas um elemento, então é pertinência. O número 1 pertence ou não pertence ao conjunto N? Pertence. Apenas um elemento. O 0 pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero? Não pertence. O 0 não pertence nesse conjunto. Então, é isso, pessoal. Espero ter contribuído. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me pergunta aí que eu falo, tá bom? Tchau!